escutarem o motor ronronando, é meu gato, tá? Ele tá em cima de mim, eles ignoram. Gente, bom dia, vamos começar aqui. Antes de qualquer coisa, se inscreve pra ajudar a gente a crescer, por favor. Que Deus abençoe e dê em dobro pra vocês. Vamos falar de um tema que tá rolando, né? Vai dar muito pano pra manga ainda. E aí eu quero falar de uma forma um pouquinho diferente, assim. Porque esses dias eu fiz um comentário no meu TikTok, e aí apareceu uma abençoada falando daquele negócio. Eu tava comentando daquele vídeo da Karen sobre o Hidropic, né, que a Virgínia vende pros olhos lá e tal. E aí a Karen trouxe aspectos técnicos, né, que isso existe dentro da questão farmacêutica e comercial. E todo mundo ficou falando, a Karen isso, a Karen não sei o quê. Aí eu fiz um comentário e falei, gente, mas é coisa científica, né? Tipo, são coisas acadêmicas, são coisas de inspeção. Então é óbvio que tem lógica, assim, entendeu? Precisa ter lógica, porque se não tem esse tipo de controle em produtos que a gente usa no dia a dia, muita coisa ia estar tendo problema ainda, né? A gente ia estar vivendo na idade que a galera passava os pó de chumbo na cara pra ficar branca e todo mundo morrendo, não sabia por quê. Mas vamos lá. E aí, sabe o que eu achei interessante? Não sei se vocês viram. Ontem saiu no canal do Nunca Vi um Cientista, maravilhosa, inclusive. Ela trouxe bastante ponto, assim, interessante, mas principalmente o que mais me chamou a atenção foi o fato de ter sido mudado no site a fórmula do produto. Sim, agora, ótimo. E ninguém tinha percebido, entendeu? Embora uma coisa que eu até cheguei a imaginar em algum momento quando eu vi estourar as polêmicas, mas sabe quando eu achei que era um pensamento intrusivo meu? Eu falei, não, né? Não é possível que ela vai chegar nesse ponto de mudar a fórmula no site agora. Mas pelo jeito mudou. Mas vamos lá, porque ela tirou coisas, incluiu coisas na fórmula. E principalmente o que mais me chamou a atenção, você pode ir lá no vídeo da moça do Nunca Vi um Cientista e vocês vão ver que ela excluiu nitratos, tá? Pera lá que não vai chegar. Pera lá. Então qual é a treta, vamos dizer aqui? Não é nem a treta, é a treatolamina. Que lá eu fui ver, agora sei lá, pra você ver como que ficou na minha cabeça isso. Eu fui ver de fato no site, tá, da própria empresa, e foi modificado algumas coisas, só que os dois componentes que mais me deixaram encafifadas, que muitos jornais inclusive mostraram, que era o imidazol, não sei o que, laureia, tá, que ele é um liberador, um doador de formol. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho. Formaldeído, pra ninguém ficar falando que eu tô dando, né? Falando coisas que eu não sei. Então ele é um doador de formaldeído, ou formaldeído, mas espera que a gente já vai chegar nesse ponto. E o outro é a triatolamina, tá? Ou como tá lá no site, que eu vi trolamina. Então pode ser também, trolasmina tudo que compra, que tá tudo certo. Mas então vamos lá. O que me chamou a atenção? Porque eu fui estudar, né? Principalmente sobre esses dois elementos que me pareceram, assim, mais interessantes e relevantes. E, curiosamente, ambos não saíram da composição. Ambos continuam. Foram tirados outros componentes, incluídos outros, mas, dentre os que foram tirados, saiu nitrato, tá? E graças, eu vou até recomendar pra vocês aqui, tá? Porque eu sou formada em medicina veterinária, tive 2 anos de higiene e inspeção, tá? Na faculdade a gente tem isso, porque a gente mexe com questão de inspeção alimentar e tudo mais. Então toda essa parte aí a gente tem, tá? A gente estuda legislação, fiscalização, como que funciona a parte de comércio e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, um dia eu trago detalhes sobre a fiscalização de carne. É trash, comenta aqui se vocês querem, que é um assunto que assim é complexo e é chocante, mas vamos lá. Até, ó, caçou borboleta. Caçou borboleta. Então voltamos no torneio. Foi tirado o nitrato, tá? E o que me chamou a atenção? Porque como eu sou dessa área, e tive também na faculdade
2 anos de farmacologia, então muita coisa a gente tem conhecimento, só que o nosso foco não era, obviamente, voltar para cosmético, né? Então tem componentes da cosmética que eu não conheço, não tenho contato, mas fui atrás de quem conhece, tá? Inclusive vou deixar em algum lugar por aqui o canal, né, da Nath Souza, maravilhosa, tá? Ela é cosmetóloga, esteticista, então ela, no canal dela, ela dá várias dicas sobre beleza, várias dicas, inclusive sobre coisas que são componentes, tá? E foi no canal dela que eu consegui encontrar falando um pouco sobre a trolamina, triatolamina, é difícil de falar. E o que me chamou a atenção? Que tem um vídeo dela que ela fala que na bibliografia não se recomenda misturar a triatolamina com nitratos. Triatolamina continuou, nitrato saiu, tá? Ah, e qual que é o problema da treta? Porque a triatolamina, gente, pelo que eu tava entendendo que a Nath explicou, é um componente que, assim, ele é emoliente, tá? Ou seja, ele vai ajudar na limpeza de pele quando elas usavam, né? Porque hoje em dia tá reduzido o uso justamente por ser uma coisa, assim, um pouco forte, e em pele sensível, normalmente dá alergia. Em pele, tá? Dá reação. E a triatolamina, quando ela está misturada com os nitratos, ela adquire um potencial levemente cancerígeno, tá? Então, gente, química não é brincadeira. Se não for uma empresa séria, que faz os testes sérios, tudo que precisa, analisa a sua composição, estuda que cada um daqueles elementos tem a sua função naquilo, e se eles não dão reação entre si, pode dar ruim, tá? Então o que é o negócio? Continua a triatolamina, ela tá lá como função, pelo que eu entendi. Ela consegue fazer essa na pele, tá? Ela ajuda a tirar comedão, sabe esse escravo pretinho que fica grudado, que não sai nem com reza, você pode molhar, você pode hidratar? Pelo que eu entendi, eu acho que ela atua como uma forma emoliente de fazer isso amolecer para soltar e poder sair, tá? Isso usado em clínica de estética por especialista, tá? Só que como ela é forte e ela costuma dar muita reação adversa, eles começaram a optar por outros produtos no lugar, tá? Porque a gente não sabe se a pessoa tem a pele sensível só de olhar pra cara dela, vamos dizer assim. Então qual que é a treta? Da trolamina. Né? Ela é um produto forte, emoliente, e na composição ali no caso, ela deve estar com a função de ajudar os aditivos que tem na forma a serem absorvidos de melhor forma pelos cílios, tá? Pelo pelo, vamos dizer assim. Então, além dela ter essa função emoliente, pelo que eu entendi, ela vai também atuar como uma forma de limpar, vamos supor assim, esse fio e ajudar para que os outros componentes sejam absorvidos melhor, tá? Pelos cílios. Ok? Daí, beleza. Tinha nitrato, tirar nitrato. Beleza? O nitrato de lamina, além de, né, potencializar o efeito lá possivelmente cancerígeno, também pode potencializar a alergia. Porque como eu estava falando, componentes químicos não é brincadeira, tá? Então pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa simples, mas se ele misturar com alguma outra coisa simples que dá reação, pronto, ou intensifica, ou neutraliza, né? Então vamos supor, se no caso o nitrato intensificar a triatolamina, vai dar mais reação ainda, principalmente para uma pessoa sensível, tá? Tá, mas não tem contato com a pele, mas ela pode escorrer, que foi o que tem acontecido com todo mundo, tá? E sim, o produto está na aba de skincare, ou seja, a galera vai usar pra dormir, né, aquela coisa toda. Agora a questão do imidazole e ureia lá, tá? O que me pegou? O imidazole e ureia, ele é um doador de formaldeído. Sim, gente, formaldeído, formol. Aquele que a gente usa pra embalsamar, tá? Ah, mas porque não é um conservante. Por isso que também se usa para embalsamar, tá? E o que é o interessante? Pelo que eu entendi, ele vai estabilizar a fórmula do negócio e evitar que micro-organismos, né, se desenvolvam e acabem estragando a fórmula, comprometendo a fórmula e tudo mais. Só que a questão é a seguinte, como ele é um doador de formol, é uma taxa de formaldeído, ele libera taxas baixas, tá? Mas a gente sabe, e o formaldeído eu lidei na faculdade, tá? Gente, se lidar com formaldeído é o ó, porque ele te arde tudo.
ar de zóio, ar de nariz, ar de boca, você de máscara. Tá? Beleza. Tudo isso vai variar da concentração, ok? Mas a questão é a seguinte, o formaldeído, ele sim, tanto ele que é liberado pelo imidazolidil, quanto o próprio imidazolidil, tá? Por ter essa liberação, pessoas que são alérgicas a formol podem ter efeitos colaterais intensos, severos, entendeu? Se a pessoa ser alérgica, ela já vai poder ter bastante efeito colateral, tá? Que pelo que eu tenho entendido e estudando, agora eu creio, tá? Que é mais ou menos isso que tem acontecido. Porque tem gente que dá reação e tem gente que não dá. O que é o interessante dessa questão do formal? Como ele é muito... Não sei se dá pra dizer a palavra volátil, porque eu acho que volátil se encaixa mais em questão de gás. Então não vou cometer um erro desse, tá? Talvez as meninas que são da área mais assim, química, vai conseguir explicar melhor qualquer coisa. Mas o que eu entendi assim, que ele é muito solúvel, tá? Ele é solúvel. Então o que é o negócio? Se a pessoa passou, deu uma reação, se lavou, ele sai, beleza. Agora se a pessoa que nem passou, foi dormir e não percebeu, a noite inteira que ele ficar ali, como a gente tá dormindo à noite, nosso olho não lubrifica, aquela coisa vai ficar ali queimando, tá? E qual que é uma das principais sinais, sintomas, coisas que acontecem quando acontece de cair ou ter contato de formaldeído ou imidazolidil no olho, assim, que ele pode acontecer, tá? O formaldeído, ele pode queimar, lesionar, irritar e causar visão turva. Tudo isso que a nossa amiga estava sentindo lá no começo, tá? Pode ser ele puramente? Pode. Pode não ser? Pode também. Só que é o interessante que eu fiquei pensando, pelo fato de ser um tipo de fármaco que atua, vamos dizer assim, doando a questão do formol, ele pode não ter concentrações suficientes na hora da produção, tá? Mas como fica algum tempo isso estocado, porque pode, tá? Demora pra chegar o que tem que produzir, mas normalmente, gente, isso não é só Coe Pink, tá? Qualquer loja que faz combo, assim, de coisas muito específicas, pode ser um indicativo de que às vezes o produto tá lá meio parado, então eles fazem combo e enfia, tá? No meio. Isso é outro ponto. Se é um fármaco que inibe formol, que ele doa formol, com o tempo, isso pode aumentar a concentração naturalmente dentro do produto, porque por mais que seja uma quantia baixa que ele libera, ele está sempre liberando, para manter a conservação daquele produto, você entendeu? Então ele não vai liberar uma vez só e parou, não, pelo que eu entendi ele vai ficar sempre liberando para que aquele produto não tenha contaminação, até conforme a questão de uso e tudo mais, tá? Só que se a pessoa não sabe e é alérgica e tudo mais, ela vai usar e vai ter esses outros problemas, tá? E como é uma questão assim, não é para sobrancelha, né? É para cílios. E não tem, gente, é impossível. Como que uma empresa vai querer questionar a forma que o cliente usa se você não deixa claro? Porque informações claras não tem o básico, tá? Oftalmologicamente também não foi testado, mas talvez tivesse sido testado, teria que ter mudado essa questão de formulação. Então o que eu fico pensando aqui dentro de mim? Se for o imidazolidil aí, ó, que libera formol, que está sendo o problema, não vai mudar, tá? As pessoas vão continuar usando e vão continuar tendo reação. Vamos esperar os próximos capítulos. Só a única coisa que eu fico pensando assim, se temos reclamações desde 2023, essa fórmula não poderia ter sido revisada antes? Ou mais um questionamento que fica na minha cabeça. Essa fórmula quando foi criada, a galera não parou, sentou e analisou o que pode misturar e o que não pode? Então é complicado, né? É bem complicado. Em todos os lugares que fala,
principalmente desse imidazolidil aí, do doador de formol, em todos os lugares que eu procurei, fala que sim, ele é permitido, tá, o uso, porque não é um conservante. E eu posso estar errada, mas quem é da área de manipulação aí me conta. Por um acaso é um conservante um pouco mais barato? Porque às vezes pode ser isso também que influencia nas empresas a usar esse tipo de coisa. Mas principalmente que estava falando que hoje, né, todo mundo já sabendo que é um tipo de fármaco que pode ser nocivo, eles falam que, assim, pode ser usado em delineadores, porém deveria-se evitar esse tipo de conservante e sim optar por outros, tá? Se for usado delineador porque nunca deu problema. Pera lá, a gente não sabe se nunca deu problema. Às vezes alguma pessoa teve alergia e não se atentou, tá? E eu acho que pega também aqui na questão de queimar dentro ou fora, é que o delineador a gente passa, deixa secar, ele seca. E normalmente você sai, você volta, você demaquila. Você não dorme no delineador, vamos dizer assim. Agora, no caso de ser um skincare, as pessoas vão botar na cara e vão dormir. E é normal. E a gente, como empresa, não pode responsabilizar a pessoa que está ali comprando, porque as pessoas não são adivinha. As pessoas não são dessa área farmacêutica, química, científica, vamos dizer assim. Então, gente, lê a bula. Interessante, tá? Se informe das coisas que vocês usam. Por mais que você não entenda, para 5 minutos, vai na internet, dá uma fuçada, dá pra você ter uma noção, tá? Eu não vou falar, não vou condenar quem não lê, porque, né, a maioria não lê, e tudo bem também, entendeu? Mas eu acho que aí cabe à empresa que ganha e tem os seus clientes a deixar claro, sabe, formas de uso, tudo certinho, falar o que pode acontecer, que por ser um produto forte pode causar irritação no olho, mas não tem também. Não quer colocar esses detalhes? Então troca o componente da fórmula. Coloca outra coisa que não tenha risco nenhum. Porque um doador de formol no olho é complicado. É bem complicado. Vamos ver o que vai dar o próximo pano para manga. E conta pra nós aí o que vocês acharam. Se inscreve, ajuda a gente a crescer. E sim, faltam testes, porque teoricamente o produto é de grau 2, tá? Grau 2 é produto quando alega que tem uma função benéfica além da estética, tá? Ele tem uma função de cuidado. Então, quando tem função de cuidado, normalmente tem que ter testes, tá? Eu não sei porque que não foram feitos esses testes, mas tudo bem, né? Enfim. Ganha 15 milhões por hora de lucro e não tem dinheiro pra pegar 1 milhão e fazer os testes devidamente, principalmente coisa que cai dentro dos olhos, né? Mas vamos lá. E é isso aí, gente. Presta atenção e vamos ver os próximos pano pra manga que vai dar isso aí, né? Beleza. Se inscreve, ajuda nós a crescer. E até a próxima. Nota de rodapé rapidinho, que eu fiquei pensando, né, matutando na minha cabeça, que matuta, martelo e bigorna o tempo inteiro. Não lancei ainda, deu um problema na hora que eu tava gravando, tanto que vocês vão ver lá no meio do vídeo, que tem uma hora que eu fico meio principalmente aquela hora que tinha travado o celular, tive que começar de novo, então a gente vai ter umas partes diferentes aqui que eu vou ter que unir os vídeos, tá? Mas então vamos lá, nota de rodapé. Fiquei curiosa porque no meio do vídeo eu falei negócio de ser volátil, que se encaixava a gás, tá? E eu não sabia se, né, se de fato o formol podia se encaixar nessa classe. Fiquei com isso na cabeça, sempre pesquisar. O formol pode se encaixar na classe de gás, tá? Então ele é um gás natural, parece, pelo que eu entendi ali. Qual que era outro ponto? Sim, e na questão eu fiquei pensando depois e acabei não falando na hora lá, acabei esquecendo com o transcorrer do travamento, assim. Eu fiquei pensando, ainda bem que a moça não entregou o produto para a empresa, porque que o negócio, se ela tivesse entregado e mudado a fórmula agora, ela ia ficar como uma doida, você entendeu? Então, de certa forma, isso foi bom. Aprendam, porque no dia que eu vi falando que a empresa pediu e ela não entregou, eu lembrei na hora daquele caso da menina do cabelo. Não sei se vocês viram, teve alguma loja, mas foi no Rio e São Paulo. A menina comprou cabelo lá e chegou na loja, pediram o cabelo, ela entregou e eles cataram o cabelo e depois não sei nem o que deu, porque eu não vi o desfecho. Então, assim, poderiam ter pego aquele cabelo que tinha alteração, colocado um 100% redondinho no meio, e na hora da perícia não ia ver, né, o problema. Então o cliente ia sair por louca. Então, no caso do não ter entregado, certo? Porque se mudou no site agora, possivelmente ia alegar isso, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer.
Se inscreve.